Graça e paz, irmãos queridos, amém? Amém. Privilégio mais uma vez podermos estarmos aqui juntos para meditarmos na palavra de Deus. Já temos cantado canções acerca daquilo que nós cremos. E nessa noite nós vamos continuar a nossa série falando sobre o alelom uns aos outros. E hoje nós vamos falar sobre perdoar uns aos outros. Para isso nós vamos usar dois textos como referência. E eu queria começar perguntando aos irmãos, você que é pai, essa semana já teve que pedir perdão para o seu filho alguma vez? Você pai aqui? Não precisa sinalizar não, tá? Só responde aí no seu coração. Ou você mãe também, tá bom? Pode se incluir aí nessa pergunta. Você filho, essa semana já precisou pedir perdão ao seu pai por alguma coisa que você fez, alguma questão, ou pelo menos talvez você tivesse que pedir perdão, mas por algum motivo não pediu ainda, tá? Uma semana está começando hoje, está se iniciando uma nova semana hoje, então novas oportunidades para nós fazermos isso. Maridos, essa semana que passou, você pediu perdão para sua esposa alguma vez? Teve alguma coisa que você fez que você teve que pedir perdão? Esposas, a esposa não precisa, né? Estão sempre certas? É isso mesmo? Brincadeira, viu, irmãos? Somos todos pecadores e precisamos perdoar uns aos outros. Nós vamos ler a palavra de Deus nessa noite. Se você puder, por gentileza, abra lá em Mateus, no capítulo 18. Nós vamos ler bastante versículos aqui nessa introdução. E depois nós vamos ler também Efésios, no capítulo 4, verso 32. Mateus, no capítulo 18, a partir do verso 21. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Então, você pode acompanhar aí na sua versão. Nós não iremos projetar. Mas abra sua Bíblia e exercite, é bom exercitarmos, abrir as Escrituras, e eu quero te encorajar a permanecer com ela aberta durante os próximos minutos, enquanto nós estivermos meditando. Mateus, no capítulo 18, a partir do verso 21, a palavra de Deus diz o seguinte: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor o entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Deixa o seu dedo aí em Mateus 18 e vai lá comigo em Efésios 4, 32. Efésios 4, último versículo desse capítulo, diz o seguinte, a palavra de Deus: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus os perdoou em Cristo. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nós queremos mais uma vez clamar a Ti para que ajude-nos a compreender as verdades reveladas na Escritura, e que não seja meramente opinião de um mero mortal pecador,
mas que seja o Teu Espírito Santo falando conosco nessa noite. É o que nós te suplicamos, no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quando o Senhor Jesus Cristo, Ele teve esse diálogo que nós lemos em Mateus 18 com os seus discípulos, Ele vem, se você observar lá no capítulo 18, no início desse capítulo, você vai perceber que o Senhor está tratando com os seus discípulos, Ele começa dizendo acerca de quem seria o maior no reino dos céus. E o Senhor começa a explicar para os seus discípulos que era necessário que fosse como uma criança. Ele pega uma criança, coloca no meio deles e diz que aquele que quisesse ser o maior no reino dos céus precisava ser como uma criança. Logo em seguida, na maneira como está ordenado esse capítulo 18 de Mateus, ele vai falar sobre a ovelha perdida, aquela parábola que nós conhecemos. E logo em seguida, a partir do verso 15, o texto começa a tratar sobre como nós devemos tratar um irmão que nos ofendeu. E aí, nesse pano de fundo, nesse contexto, nós chegamos no texto que nós lemos, a partir do verso 21, quando o Senhor começa a falar sobre perdão. E é interessante que o texto começa nos dizendo, lá no verso 21, se você tiver com a sua Bíblia aberta, confira. O apóstolo Pedro, ele faz uma pergunta, e eu fico imaginando que talvez o que tivesse, o texto não nos diz isso, digo eu, não o Senhor, mas o texto, a pergunta que o apóstolo Pedro faz aqui ao Senhor Jesus Cristo, até quantas vezes eu devo perdoar o irmão que me ofendeu, ou o irmão que pecou contra mim, até quantas vezes? Até 7 vezes. Eu fico imaginando que talvez o que tivesse por trás dessa motivação, por trás dessa pergunta de Pedro, fosse, bom, Senhor, acho que perdoar 2 vezes, 3 vezes, uma pessoa que perdoa 3 vezes o irmão que ofendeu, esse cara está top. Mas eu vou jogar um pouquinho acima, vou colocar uma margenzinha acima, porque o Senhor, quando eu perguntar isso para o Senhor Jesus Cristo, ele vai falar, é isso mesmo, Pedrão? Aí ele pergunta, Senhor, 7 vezes, até 7 vezes? Aí o Senhor dá uma resposta para ele, que se fosse essa a motivação que tivesse por trás da pergunta de Pedro, já acabava com ele ali no ato. Não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Eu não sei se o Pedro, provavelmente não tenha feito Kumon, então, não sei se o raciocínio dele foi imediato, mas o fato, isso não tem a ver com a quantidade de vezes, com 490, não é isso, tá? Nós vamos entender nessa noite que o que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando para Pedro é que nós precisamos perdoar infinitamente. Nós precisamos perdoar de uma maneira incontável. E essa é uma questão, irmãos, para quem está pedindo perdão, ou para quem, se você já foi pedir perdão para alguém, e talvez você tenha recebido uma resposta mais ou menos assim, tudo bem, te perdoo, mas já é a 3ª vez que você chega me pedindo perdão. Já ouviu gente assim, irmão? Já teve esse tipo de experiência? É a 3ª vez, hein? Estou contando, né? Como que se eu estivesse contando, olha, já perdoei 3, né? Não vem de novo não que eu não vou perdoar, mais ou menos isso, né? Estou contando quantas vezes eu perdoei. Mas nós vamos perceber que o Senhor Jesus Cristo ele não nos ensina sobre esse negócio de contar, parece que não é bem por aí, o caminho do perdão, parece que não é bem por aí. E nós vamos ver nessa noite, quando nós concluirmos com esse texto de Efésios, no capítulo 4, no verso 32, trazendo o panorama dessa carta de Efésios, não sei se você sabe, mas essa é uma igreja, digamos assim, uma igreja padrão, uma igreja modelo no Novo Testamento. Uma igreja modelo, se você quiser espelhar um tipo de igreja no qual nós, o TBB, precisamos ser, é a igreja de Efésios. É uma ótima igreja para nós nos espelharmos. Inclusive, se você quiser ir lá em Apocalipse, a partir do capítulo 3, quando é narrado aquelas 7 cartas às igrejas da Ásia, nós veremos ali que essa igreja é mencionada. E tem alguns elogios para essa igreja, a igreja de Éfeso. Igreja essa que o apóstolo Paulo plantou e Timóteo pastoreou. Quando nós lemos, por exemplo, as cartas que Paulo escreve ao jovem pastor, a Timóteo, ele estava orientando porque provavelmente Timóteo seria aquele que iria dar continuidade no trabalho daquela igreja, no pastoreio daquela igreja. Agora, preste atenção, irmãos, numa igreja modelo, como a igreja de Éfeso, existe uma advertência acerca daqueles irmãos viverem um perdão mútuo. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmãos. Se naquela igreja que, como eu afirmei, era uma igreja modelo,
existia uma orientação, e existe uma orientação revelada na Escritura, para que aqueles irmãos se perdoem mutuamente. Você acha que no nosso meio seria diferente? Se numa igreja modelo existe uma orientação, no nosso meio seria diferente? Parece que não. Então nós vamos ver nessa noite algo que o C.S. Lewis disse, e eu concordo com ele. C.S. Lewis disse certa vez que é mais fácil falar de perdão do que perdoar. É muito mais fácil estar na posição que eu estou aqui hoje, nesse momento, falando de perdão, do que numa posição de alguém que precisa perdoar. E eu concordo com ele. Mas, ao mesmo tempo, quando nós olhamos para a Escritura, nós entendemos que nós devemos perdoar, irmãos, porque nós fomos perdoados. Primeira coisa que nós aprendemos nesse texto que nós lemos. Nós precisamos ou devemos perdoar porque nós fomos perdoados. Aliás, a igreja, ela é a comunidade dos perdoados. Esse ajuntamento, ele só é possível porque nesse ajuntamento estão todos aqueles que um dia foram perdoados pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro Jesus Cristo fazem parte desse ajuntamento que se chama a igreja. E as Escrituras vão nos orientar a que nós devemos perdoar uns aos outros, porque nós fomos perdoados em Cristo. Em outras palavras, aqueles que são alvos do perdão, eles devem ser também canais desse perdão. Porque não se iluda, meu irmão. O perdão que nós recebemos do Senhor, preste atenção nisso, ele é infinitamente maior do que aquele que nós podemos ofertar a quem um dia nos ofendeu. O perdão que nós recebemos do Senhor, ele é infinitamente maior do que aquele que nós podemos ofertar a alguém, independente da ofensa que essa pessoa tem nos feito. E aqui, na parábola do credor incompassivo, a proporção é de 10 mil talentos, observe aí no texto, é de 10 mil talentos para 100 denários. De um lado nós temos 10 mil talentos, de outro nós temos 100 denários. O que isso comunica para a gente hoje? Você abriu esse texto, você leu sem nenhum comentário bíblico, sem nenhum dicionário bíblico, o que isso comunica para você? Algumas interrogações, né? Não é verdade? 10 mil talentos, tá, mas o que é 10 mil talentos? 100 denários. Vamos tentar clarear um pouquinho, para a gente tentar entender isso. Primeiro, um talento, ele equivale a 34 quilos de ouro ou de prata. Nesse exemplo aqui, vamos considerar que seria ouro. Tá? O texto não nos diz isso, mas vamos considerar que seria ouro. Esse preço do ouro aqui, irmãos, está atualizado via Google hoje. Tá? Pesquisei o preço do ouro hoje. 1 quilo de ouro hoje está valendo isso aqui, 596.353 e uns quebradinhos ali. 10 mil talentos equivalia a 340 mil quilos de ouro. Pessoal da logística, e eu sou, mas eu não consegui fazer a conta de quantos caminhões que isso daria de ouro encostando aqui. Tá? Mas se a gente fosse traduzir isso para grana, daria isso aqui, irmão, 202,7 bilhões. Eu fiz o cálculo lá na calculadora, deu um monte de zero, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Tá? Aí, vamos abreviar para simplificar, né? 202,7 bilhões. Rafa, acho que daria para a gente fazer uma boa festa das nações com esse valor, não daria? Daria para começar, né? Pelo menos começar ali os investimentos em missões. Se fosse traduzir para a nossa moeda, é isso aqui que o texto estava nos dizendo, tá? 202 bilhões. Mas vamos voltar aqui para o texto, tá? Um denário seria um dia de trabalho braçal, enquanto um talento equivale a 15 a 20 anos de trabalho braçal. Para a gente entender a proporção que o Senhor Jesus Cristo apresenta para os seus discípulos. Tá? Ou seja, se o Senhor estava falando que eram 10 mil talentos, aquele homem que perdoou, ele perdoou 10 mil talentos, equivalia a dizer que ele estava perdoando 150 mil anos de trabalho braçal. Ou seja, uma dívida impagável. 150 mil anos de trabalho braçal. Enquanto 100 denários, o denário equivale a um dia de trabalho braçal. 100 denários, logo, seriam 100 dias de trabalho. Simples de entendermos isso. Pouco mais de 3 meses de trabalho braçal. Está percebendo, irmãos, no texto aqui, a proporção que o Senhor Jesus Cristo faz, quando Ele está ensinando sobre perdão para os seus discípulos? Aquele que devia
10.000 talentos, ou seja, uma dívida impagável, ele teve a sua dívida perdoada. Mas esse mesmo que teve a sua dívida impagável perdoada, ele foi incapaz de perdoar 100 dias de trabalho. O que teve 150.000 anos. Em outras palavras, meus irmãos, o que esse texto está nos dizendo é que quando nós, preste atenção nisso, quando eu e você retemos o perdão a alguém, nós estamos nos comportando como aquele homem que reteve o perdão de 100 dias de trabalho. Nós não estamos levando em consideração que um dia na cruz do Calvário, alguém levou a dívida que nós éramos incapazes de pagar. A dívida que nós éramos incapazes. Por isso, irmãos, é impossível nós afirmarmos que nós somos o povo da cruz, nós somos cristãos e retemos o perdão. Isso não cabe na mesma frase. Eu sou cristão, mas perdoar não é comigo. Isso não cabe na mesma frase. Ou nós somos cristãos e perdoamos uns aos outros, ou então nós não somos cristãos, acerca do que o Senhor Jesus Cristo nos ensina aqui. Mas uma coisa que nós aprendemos ainda com o Senhor Jesus Cristo é que a falta de perdão, ela nos priva da adoração. Ela nos priva da adoração. E se você quiser voltar um pouquinho, vai lá em Mateus, no capítulo 5, versos 23 até o 25. O Senhor Jesus Cristo, no Sermão da Montanha que nós conhecemos, ele está ali ensinando, e aí ele chega num determinado trecho desse sermão que ele vai dizer o seguinte: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, vá primeiro, reconcilie-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Em outras palavras, irmãos, se na sua consciência o Espírito Santo te trouxe que existe alguém que você precisa retratar, existe alguém que você precisa consertar, seja pedir perdão ou perdoar, o Senhor não aceita nem mesmo a sua oferta, nem mesmo a sua adoração, o seu culto, o Senhor não aceita. Vá primeiro, conserte com o seu irmão, depois você venha e oferte. Vá primeiro, conserte com o seu irmão, depois você venha e preste um culto ao Senhor. Mas perceba também que, antes de Deus aceitar o nosso culto, Ele precisa, preste atenção que isso é importante. Primeiro Ele precisa aceitar a nossa vida. Você vai se lembrar que lá em Gênesis, no capítulo 4, quando Deus rejeita Caim e a sua oferta, mas antes de olhar, preste atenção, antes de olhar para a oferta de Caim, Deus tinha olhado para Caim. E Deus viu que no seu coração estava cheio de inveja, de mágoa e ódio por seu irmão Abel. Antes de rejeitar a oferta, Deus já tinha rejeitado o próprio Caim. Ou seja, Deus rejeitou o culto de Caim, porque primeiro ele rejeitou a sua vida. Primeiro ele rejeitou a vida. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Você anda cultivando no seu coração rancor, mágoa? Você anda se alimentando disso? As suas relações são pautadas com base no rancor, no ódio? Você é o tipo de pessoa que está sempre se sentindo machucado, ferido por alguém o tempo inteiro, e ao invés de tratar com quem te ofendeu, você prefere terceirizar, eu falo com A, com B e com C, menos com quem me feriu, com quem me ofendeu. Conhece gente assim, irmãos? Conhece gente assim? Que tem dificuldade de abrir o coração para, de fato, quem lhe ofendeu, mas não tem dificuldade de expor o problema que aconteceu entre aquelas duas partes para uma comunidade inteira. Não tem problema de expor o problema que aconteceu entre aquelas duas partes para uma família inteira, mas não tem coragem de chegar naquele que lhe ofendeu e tratar. Antes de rejeitar o nosso culto, ou antes de rejeitar o culto de Caim, o Senhor o rejeitou. Por quê? Por causa daquilo que estava dentro. Por causa daquilo que estava dentro. Então, existem algumas mentiras que são ditas sobre o perdão, e talvez você já ouviu algumas delas, ou talvez até você já acreditou em algumas delas. Uma delas diz respeito ao tempo, em que as pessoas dizem assim, o tempo ele vai curar. Eu não preciso procurar quem me ofendeu, eu fiquei ofendido com fulano, mas eu não vou procurá-lo porque o tempo vai curar. O tempo vai passar e as coisas vão ficar tudo bem. Isso é mentira, irmãos. Lembra de Jacó? Quando ele fica 20 anos longe do seu irmão,
por causa de um problema de relação que teve entre os dois, de relacionamento que teve entre os dois, ele fica 20 anos fora. Mas quando ele volta, a sua consciência está ali, incomodando. O tempo não cura, irmãos. É necessário que a gente volte, vá lá no ofensor e trate com ele. Jacó, de fato, ele experimentou sim essa cura completa quando ele foi lá, voltou ao seu irmão, o abraçou, tratou. Qual que é a nossa dificuldade, irmãos? Talvez você tenha acreditado nisso, que o tempo é suficiente para curar as feridas que ficaram no seu coração, seja elas quais forem. Mas talvez, irmãos, você tenha acreditado que o melhor a se fazer diante de uma situação, de alguém que me ofendeu, é eu me silenciar. Vou ficar em silêncio. Assim, aquela pessoa jamais vai saber, eu não vou contar nem para terceiros, nem para fulano, nem para Beltrano, eu simplesmente vou guardar no meu coração. Sabe, irmãos, e a gente vai guardando isso no coração, e sabe as consequências que vão surgindo disso? Casamentos arruinados, famílias arruinados, filhos que não abrem o seu coração para os seus pais, irmãos que vivem longe um do outro. Sabe por quê, irmãos? Porque acreditaram que não precisavam tratar com quem um dia lhe ofendeu. Acharam simplesmente que poderiam tratar no silêncio, guardando lá dentro. E aquilo vai corroendo, irmãos, vai corroendo. Vai corroendo o nosso coração. O Salmo 32, o contexto ali é um contexto de pecado, mas o salmista ele vai dizer assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Verso 3, quando eu escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e a minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Percebe, irmãos, o caos que o salmista está vivendo aqui no Salmo 32, até o verso 4. Mas agora chega o verso 5 e algo acontece e tudo muda. Olha o verso 5, Salmo 32. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. A maior necessidade que nós temos, irmãos, que o nosso coração tem, é de experimentar de fato esse perdão que restaura a nossa alma e a nossa vida por completo, em todas as áreas. Não importa a ferida, o tamanho da ferida. O perdão do nosso Deus, ele é sempre maior e capaz de transformar, capaz de curar, capaz de dar um novo sentido, capaz de dar significado, mesmo em meio à dor. Só o sangue do Senhor Jesus Cristo que pode fazer isso. Mas perceba também que a falta de perdão, ela nos priva de orar. Lá em Mateus 6, quando o Senhor está ensinando aquela oração que nós conhecemos, Ele vai dizer assim, perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós, o quê, irmãos? Assim como nós perdoamos. Nos priva de orar. Mas a falta de perdão também, ela nos priva do próprio perdão de Deus. Em Mateus 6, ainda nos versos 14 e 15, ainda no Sermão do Monte, o texto vai dizer assim, pois se vocês perdoarem as transgressões uns dos outros, preste atenção nisso, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. A falta de perdão nos priva do perdão de Deus. É necessário que nós perdoemos uns aos outros. Percebeu, irmão, por que eu comecei o sermão com aquela frase do C.S. Lewis? É mais fácil falar sobre perdão do que perdoar. É mais fácil falar sobre. Mas quando nós não perdoamos, a Escritura nos diz isso, nós somos privados de receber o perdão de Deus. Afinal de contas, alguém disse que Deus nos trata como nós tratamos os nossos devedores, ou como aqueles que nos ofenderam. Portanto, se nós fecharmos o nosso coração, negando-lhe o nosso amor e retendo-lhe o perdão, nós estamos fechando as comportas da misericórdia de Deus sobre a nossa própria vida. Por isso, aquele servo, ele se recusou a ter compaixão do seu conservo, porque ele próprio fora alvo da misericórdia.
E ele provocou não apenas a ira de Deus, como nós lemos lá em Mateus 18, a ira do seu Senhor, mas ele também atraiu tormentos para a sua própria vida. Se você está com a sua Bíblia aberta em Mateus 18, confere lá no verso 34, o que diz? O verso 34 que nós lemos diz o seguinte: irado, o seu Senhor o entregou aos seus torturadores, até que ele pagasse tudo o que devia. Lembra, irmãos, quantos anos que era a dívida daquele homem? 150 mil anos. Ele tinha condições de pagar, sim ou não? Jamais. Eu e você temos condições de pagar a nossa dívida com Deus? Jamais, irmãos. Então, por que nós retemos o perdão? Por que eu e você temos dificuldade de perdoar? Sendo que a dívida contra nós era infinitamente maior e o nosso Senhor já pagou na cruz do Calvário. Mas uma outra pergunta que fica se nós tentamos responder por que nós precisamos perdoar, uma segunda pergunta é até quando nós devemos perdoar? E a resposta é infinitamente. Por quê? Porque assim como Deus nos perdoa abundantemente, nós somos também chamados a perdoar infinitamente. Quando Pedro faz essa pergunta ao Senhor Jesus Cristo, ele está interessado em saber até onde vai o perdão, qual é o limite, até quando nós estamos autorizados a não perdoar mais. Por isso a pergunta dele: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Mas perceba, irmãos, que, por outro lado, já existe nessa pergunta de Pedro uma predisposição de compaixão. Existe nessa pergunta uma predisposição. E a resposta de Jesus, como eu disse, ela é desconcertante. Ela desconstrói qualquer motivação que tivesse por trás. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mas, como eu já disse, aquela cifra grandiosa que o Senhor Jesus Cristo ele aponta, ela não era um cálculo matemático, mas ela aponta para algo maior. O perdão ilimitado que nós recebemos do Senhor. Esse é o perdão que nós recebemos. Deus nos perdoou completamente. O perdão que nós recebemos de Deus é o perdão que devemos oferecer ao nosso irmão. Os que receberam graça, eles devem ser canais da misericórdia. Afinal de contas, irmãos, nós somos perdoados para perdoar. A lição que Jesus nos ensina nessa parábola é que nós recebemos de Deus um perdão infinitamente maior do que aquele que nós devemos conceder a quem deve. Mas perceba, o Senhor faz uma advertência. Ele deixa claro que um coração que não perdoa é um coração também que não poderá experimentar esse perdão, que só Ele pode oferecer. Um coração que não perdoa é um coração que está privado de receber o perdão do Senhor Jesus Cristo. E preste atenção, irmãos, porque existem muitas pessoas que vivem nas amarras do diabo, no cabresto do diabo, sendo, de alguma forma, flageladas pelos demônios, porque carregam no peito um coração cheio de mágoa e vazio de perdão. E a falta de perdão, preste atenção, ela pavimenta a vitória do diabo na vida da pessoa. Alguém disse que a pior prisão do mundo é a prisão de um coração rancoroso e amargurado. Por isso, quando nós nutrimos mágoa no coração, nós tornamo-nos prisioneiros dos nossos próprios sentimentos. Quando nós deixamos de perdoar, nós estamos aprisionando as pessoas e, ao mesmo tempo, nós ficamos também cativos. Nós tornamos escravos da pessoa a quem odiamos. Nós não libertamos da pessoa por quem nós sentimos mágoa. Uma pessoa magoada vive acorrentada pelos sentimentos de desafeto. Sua mente não sossega, seu coração não descansa e a sua alma não tem paz. Uma pessoa que não perdoa, ela vive presa em suas paixões. Sabe, irmãos, ela sai de férias, mas aquela pessoa a quem ela não perdoou a acompanha. Ela vai dormir e aquela pessoa a quem ela não perdoou a acompanha no caminho para a cama. Deita-se com ela, enquanto ela está deitada com a sua mente ali, tentando pegar no sono, a sua cabeça está ali a milhão. Ela não descansa, ela não tem paz. Ela não tem paz. Porque onde o coração se fecha para o perdão, preste atenção, não floresce, inclusive, a alegria da comunhão. Nós perdemos a alegria da comunhão quando nós endurecemos o nosso coração. Nós fechamos ele para o perdão. Ou seja, nasce a mágoa,
morre o amor. As duas coisas juntas não florescem. Nasceu a mágoa, morreu o amor. Por isso que a Bíblia vai dizer que a raiz da amargura, ela perturba e contamina. Uma pessoa que não perdoa, ela vive perturbada pelos seus próprios sentimentos. Uma certa igreja tinha, em um determinado momento da sua história, essa história é verídica, aí eu pude presenciar essa história, a irmã que foi a membra fundadora daquela igreja, e aquela igreja começou do jeito certo, nos parâmetros bíblicos, começou-se um pequeno grupo na casa daquela irmã, um local isolado, onde não tinha ainda a presença de nenhuma igreja cristã, nenhuma igreja evangélica, isso na década de 80, e aquela irmã, ela abre a casa para que os irmãos vinham de uma outra cidade, pudessem ter um ponto de pregação ali na casa dela. E daquele ponto de pregação, na casa daquela irmã, surge uma igreja que hoje tem quase 50 anos. Mas teve um determinado episódio na história daquela igreja, que houve um conflito muito grande entre um irmão que era diácono naquela igreja, e aquela irmã que era a membra fundadora da igreja. Eles tiveram um conflito muito grande, por causa de um pedaço de terra, pequeno, irmãos, no meio de uma montanha que não vale nada. Você planta lá, não dá nada, meio de um monte de pedra. Sabe assim, irmãos? Um terreno cheio de pedra, que não tem o que fazer, num contexto rural, onde o que vale é a produção. E aqueles irmãos, aqueles dois irmãos, um diácono e a irmã, eles já tinham quase 30 anos já naquela igreja. E eles começaram com uma desavença tão grande que, a ponto de quase ter que ir na justiça para resolver a situação. Por causa de, talvez, não sei, irmãos, não vou lembrar exatamente aqui, alguns poucos metros de terra. O fato foi que o pastor, que era genro do diácono em questão, e sobrinho daquela irmã fundadora, olha o tamanho da treta, tá? Orem pelos seus pastores, viu, irmãos? Olha o tamanho da treta aqui. E aí ele tem que intervir nesse caso. E ele afasta aquele irmão que era diácono, tá? E afasta aquela irmã que era a membra fundadora da igreja. Que todos tinham muito carinho por aquela irmã. Irmãos, e aqui eu não estou falando de gente com 30 anos, com 25 anos. Eu estou falando de um senhor de 70 anos, de uma senhora de 85. Tem noção do que é isso, irmãos? E um pastor de 45 lá cuidando. Esse é o cenário. E aí, eles ficaram afastados por um tempo, e uma cidade pequena, todo mundo sabendo de tudo que estava acontecendo, uma fofocaiada, sabe, irmão? Cidade pequena é desse jeito. Todo mundo sabendo de tudo aquele negócio, e eles estavam lá. Chegou a um determinado momento, os irmãos visitaram, conversaram, irmão, perdoa aquilo lá, deixa esse negócio de terra para lá, aquilo não vale nada, e mesmo se valesse, irmão, perdoa, esquece isso. Eles ficaram um tempo, até que teve um dia, irmãos, que aquele senhor que era diácono daquela igreja, ele chegou para a igreja num dia comum, tá? Como um culto de hoje, talvez. Ele falou assim, pastor, eu queria ter uma palavrinha aqui, o senhor pode? E o pastor já gelou, né? Falou, meu Deus do céu, o que esse homem vai arrumar aqui? Assim, foi tentar conversar com ele, né? Falou, irmão, tá, mas você quer com jeitinho, tá, irmãos? Querendo saber, né, o que aquele irmão queria falar. Assim, meu Deus, já está a cidade inteira aqui comentando e tal. Enfim. O pastor orou e falou assim, tudo bem, irmão, vai lá. E aí o irmão foi, ele falou assim, irmãos, e ele falou para a igreja inteira como está aqui hoje. Ele falou, irmãos, eu quero dizer para a nossa igreja que, nesse período, eu nunca me senti com a minha vida tão vazia como nesse período que eu estive desligado da comunhão da igreja. Para mim, aquele pedaço de terra é só um pedaço de terra, e eu quero dizer para a minha irmã que ela tem total liberdade de fazer o que ela quiser, mas para mim o que importa é que nós saiamos daqui hoje como irmãos em Cristo. Perdão, na frente da igreja. Eu nem preciso dizer que a reação da igreja inteira foi abraçar aqueles irmãos, eles choraram muito, e a partir dali, irmãos, houve um avivamento muito grande naquela igreja. Muitas pessoas se convertendo a partir do testemunho daqueles irmãos, que mesmo apesar de uma desavença, mas se retrataram publicamente, e hoje ambos estão na glória. Louvado seja Deus por isso. Ambos estão na glória. Irmãos, preste atenção, eu não sei se talvez você está
faz 10 anos que você não fala com uma pessoa, 5 anos, seja lá o que for, irmão. Não vale a pena, por nada nesse mundo, nós nos afastarmos de pessoas que o Senhor colocou na nossa vida, seja lá por causa de um bem financeiro, por causa de qualquer coisa. Não vale a pena, irmãos. O Senhor nos criou para nos relacionarmos, primeiramente com Ele, com o seu povo, e nós podemos fazer isso, irmãos, inclusive abrindo mão dos nossos direitos para glorificá-lo. A mensagem do Evangelho é essa, irmãos. É uma mensagem que muitas vezes nos convida a nos humilharmos. Muitas vezes não, irmão, deixa eu consertar minha frase. Sempre. Sempre. É um convite a nos humilharmos. Mas nós podemos nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, porque um dia Ele nos exaltará, não aqui na terra, não aqui, as promessas do Senhor de exaltar, não. Nós seremos exaltados com Cristo, irmãos, no dia que nós nos ressuscitarmos com eles e estivermos para sempre com eles, gozando desse perdão eterno que nós recebemos na cruz do Calvário. Por isso que nós perdoamos, porque Deus nos perdoou completamente. Mas eu quero encerrar, quero caminhar para o fim. Nós devemos perdoar também como Deus nos perdoou. Você sabe como Deus nos perdoou, irmãos? Ele nos deu o que melhor Ele tinha para que nós pudéssemos ser perdoados. Ele nos deu o seu Filho Jesus Cristo. Ele nos deu Jesus Cristo para que nós pudéssemos ser religados a Ele, pudéssemos ser reconectados. E nós talvez, irmãos, jamais conseguiremos entender o perdão a menos que nós tenhamos a consciência do perdão que nós recebemos de Deus. 100 denários são 600.000 vezes menos do que 10.000 talentos. O credor incompassivo, ele não perdoou o seu conservo porque ele não compreendeu a grandeza do perdão que havia recebido. E assim somos nós, irmãos. Nós não conseguimos oferecer perdão às pessoas que nos devem e nos ofendem, se nós não nos lembrarmos da imensidão do perdão que Deus nos deu na cruz do Calvário. Mas a boa notícia do Evangelho, irmão, preste atenção nisso, é que Deus nos perdoa completamente e esquece os nossos pecados. Porque nós fomos perdoados em Cristo, é o que disse o texto de Efésios, no capítulo 4, no verso 32. Quando a Bíblia diz que Deus nos perdoa e esquece, isso significa que Ele não lança em nosso rosto, na nossa conta, aquilo que Ele mesmo já perdoou. Deus nos perdoa completamente. Deus nos perdoa ilimitadamente. Deus nos perdoa eternamente. E aqueles que são filhos de Deus imitam o Pai e perdoam também de forma ilimitada. Sabe por quê, irmãos? Preste atenção, todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, já foram pagos na cruz do Calvário. Você pode falar um amém bem forte, irmãos? Amém. Todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, foram perdoados na cruz do Calvário. Amém? Essa é a boa notícia do Evangelho. Nós fomos perdoados. E aqueles que foram perdoados devem assim viver, perdoando para a glória de Deus. Vamos orar, irmãos? Abaixa a sua cabeça, tem um tempo de oração. Eu não sei, meu irmão, como que está a sua vida. E eu não sei se, de repente, nessa noite, essa semana, talvez você vai ter que se retratar com alguém. Seja com alguém que lhe ofendeu, ou com alguém que você tenha ofendido e que o Espírito Santo, nessa noite, tenha trazido à sua memória, que você precisa se retratar. E eu quero te convidar, meu irmão, não perca tempo vivendo para si mesmo. Não perca tempo guardando no seu coração, alimentando mágoa, alimentando um coração egoísta. Não faça isso, irmão. Mas coloque tudo isso aos pés da cruz de Cristo. Entregue ao Senhor e peça a Ele para que te transforme o coração de tal forma que nós possamos experimentar um novo coração, nós possamos experimentar um florescer de Deus nas nossas vidas. Porque nós não queremos cultivar um coração cheio de mágoa, de rancor, de dureza. Não, Senhor. Nós queremos, Senhor, ter um coração parecido com o do Senhor. Um coração que perdoa, um coração que não mede amor, um coração que está disposto a perdoar, um coração que está disposto a quantas vezes for necessário perdoar. Nós queremos pedir ao Senhor para que nos ajude, Senhor, porque é muito mais fácil nós falarmos,
Mas se porventura essa semana o Senhor colocar no nosso caminho oportunidades de nós perdoarmos, e se talvez o nosso coração tenha sido inclinado a não fazer isso, quero pedir ao Senhor nessa noite, visite-nos, Senhor. Desperte-nos, Senhor. Não nos deixe viver para nós mesmos. Não nos deixe, Senhor, vivermos longe da comunhão que nós temos contigo, com o teu povo, com a tua igreja, com a nossa família, por causa do nosso orgulho, por causa do nosso coração pecaminoso. Transforme o nosso coração, Senhor. Transforme o nosso coração. E a pergunta que eu te faço, meu irmão, quais são as áreas da sua vida que você tem tido dificuldade em perdoar? É o seu cônjuge? Você acha que ele errou demais contigo? E você está em silêncio, na frieza do seu coração, esperando que ele saiba onde ele tem errado, mas você não tem falado com ele? Vai lá, meu irmão, retrata com seu marido. Não perca o seu casamento por causa do orgulho. Talvez, filho, você que está aqui nessa noite, você sabe que você precisa reatar o seu relacionamento com seu pai, com sua mãe. E você tem se trancado no seu quarto, você tem se trancado dentro de si mesmo. E você tem achado que seus pais erraram demais contigo e eles não são dignos do seu perdão. Em nome de Jesus, se você foi perdoado pelo Senhor Jesus Cristo, perdoe os seus pais. Em última instância, eles são pecadores e carecem da graça. Mas não perca a bênção de ter essa comunhão com eles por causa do orgulho do seu coração. Não perca a oportunidade. Talvez, meu irmão, essa semana você vai ter que procurar pessoas, vai ter que ligar, mandar mensagem para as pessoas. Não perca tempo. Faça isso, para que Deus seja glorificado, para que você possa experimentar essa transformação, essa cura, e você possa viver para a glória de Deus. Assim nós oramos, Senhor, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém.